Agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos nós encarnados e os desencarnados que aqui também comparecem para serem ajudados, esclarecidos. E através de nós é que eles ouvem, porque é uma função de que há necessidade de um médium para que os espíritos possam interferir ou interagir no mundo corporal. E esta é uma grande função para nós, de estarmos aqui como instrumentos, além de ser valoroso o ensino para nós, de também ter o compromisso de auxiliar aqueles que estão em busca de conhecimento, de também trabalhar sua consciência como espíritos livres, mas ainda complicados, como somos nós também. Por isso, damos graças a Deus pela oportunidade de ter buscado essa doutrina que nos ajuda tanto. Porque, ao conhecê-la, certamente teremos compromisso de exercê-la, de fazer com que isso faça parte da nossa existência, de nos tornarmos o melhores possível, porque essa é a função do homem, trabalhar para a sua autorrecuperação, para estarmos, quando o momento de retorno ao plano espiritual, melhores do que quando aqui chegamos. Por isso, Senhor, que nós todos, encarnados e encarnados que aqui estamos, possamos aproveitar a noite de estudo e juntos nos esforçarmos para que isso se torne uma tônica, um natural na nossa vida, como sendo um conteúdo valioso para ser exercido como uma lei natural, que é a lei de Deus, e é o compromisso que Jesus passou para nós quando nos ditou, através do Espírito da Verdade, a terceira revelação para o nosso irmão Kardec. Por isso, Senhor, agradecemos ao encontro, à noite de estudo, e todos nós vamos ouvir a nossa irmã Valéria. Graças vos damos que assim seja. Ih, não fiz ainda. Meu Deus. Pode ser. Depressa. Bom, meus queridos, boa noite. Vamos aproveitar mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando mais um pouco. E como, disse a nossa irmã Valzali no preparo, aprender um pouco mais dessas leis de Deus que são eternas, que foram criadas por Deus, que, como nos ensina a doutrina espírita, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, nós vamos hoje estudar aqui juntos uma lei que é muito importante, como todas as leis, que são de Deus, que é a lei de liberdade. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10º, no livro 3º, que trata das leis morais. A gente tem a lei de igualdade, e nós vamos estudar hoje a lei de liberdade. Então, nós vamos começar o estudo a partir do 3º item, que fala sobre a liberdade de pensamento. É a questão 833. Kardec fez o seguinte questionamento aos espíritos superiores: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Responderam os espíritos: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então aqui a gente já começa a observar que nós realmente somos livres no sentido literal da palavra liberdade, através dos nossos pensamentos. Nós somos livres. E aí também, quando a gente se depara com essa questão, vem aquela recomendação de Jesus: orai e vigiai, que é uma recomendação que é útil em todos os tempos. Por quê? Orar para nos conectarmos com os nossos amigos espirituais, para angariarmos forças para conseguir estarmos aqui na nossa luta reencarnados, com as nossas tarefas, com as nossas dificuldades, mas vigiar. Vigiar o quê? Jesus queria falar exatamente disso, vigiar os nossos pensamentos, porque as nossas atitudes, a gente às vezes consegue, na lida com o nosso próximo, a gente está com uma intenção, está com um pensamento, mas as nossas ações são outras. A gente consegue fazer isso na nossa vida de relação. Mas, em relação aos nossos pensamentos, a história é diferente. Ele é ilimitado. Então, o que nós temos que fazer e procurar fazer com a orientação da doutrina espírita, que é clara em relação a isso?
vigiar os nossos pensamentos, modificar a nossa maneira de agir, ver as coisas de uma maneira diferente. E é através do nosso pensamento que a gente começa. Porque se ele é limitado, se com o pensamento nós somos livres, a nossa responsabilidade também é muito grande. O pensamento, e a gente sabe o quanto é difícil esse controle dos nossos pensamentos. Às vezes a gente está numa situação, em várias circunstâncias da nossa vida, e a gente começa com um pensamento, ou lendo, fazendo alguma leitura, e quando a gente vai ver, o pensamento nos leva para muito longe daquilo ali que a gente está vivendo, ou do que a gente está lendo. Então, não tem o pensamento é sem limite. E pelo outro lado, a gente tem também essa responsabilidade com o que a gente pensa. Porque a gente sabe que para o encarnado a gente consegue, lidando um com o outro, a gente não sabe realmente, muitas vezes, o que vai no íntimo daquela pessoa, o que realmente aquela pessoa está pensando. Mas os nossos irmãos desencarnados conseguem nos enxergar por dentro. Eles veem a nossa real intenção. Porque quando a gente pensa, é formado, é como se fosse, uma comparação, como se fossem aqueles gibis que a gente lê, que tem aqueles balãozinhos em cima, né, da nossa cabeça. É exatamente aquilo ali, porque a nossa ideia, né, o pensamento, ela é uma emissão fluídica, é uma emissão de energia. E quando nós pensamos, essa situação, ela se plasma. Ela como se tornasse material, mas é uma imagem fluídica. E eles estão vendo, eles estão lendo esses balõezinhos que estão aqui sobre as nossas cabeças. O encarnado não lê, agora o desencarnado lê. E isso é importante por quê? Porque a grande lei de sintonia, todos nós estamos convivendo, não só com encarnados. Aqui hoje, esta noite, tem muitos irmãos desencarnados que também são trazidos e que têm a oportunidade de serem esclarecidos sobre isso. Então é importante essa vigilância em relação aos nossos pensamentos, a reforma dos nossos pensamentos, porque é com ele que nós vamos manter a sintonia com os nossos irmãos desencarnados. A nossa companhia espiritual, ela está intimamente ligada com os nossos pensamentos. Então, se nós procuramos fazer o bem, vibrar em sintonias superiores, a gente com certeza vai ter irmãos também que vão se aproximar, e nem sempre os nossos irmãos desencarnados vão se aproximar de nós com o objetivo de nos prejudicar, de nos comprometer, né, para depois isso aí desenrolar no processo obsessivo. Não. Esse mundo, a humanidade, ela é dividida em duas. A humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. São esses irmãos que estão convivendo conosco. E eles se aproximam muitas vezes pela sintonia, pela similitude de pensamentos. Então, se a gente procura, fazer as coisas corretamente, a gente procura pensar, levar os nossos pensamentos, por isso que a prece também é importante, porque no momento que a gente faz a prece, a gente eleva esses pensamentos aos amigos superiores, ao nosso anjo da guarda, que nos auxilia. Então é importante o pensamento, e a gente viu aqui, o homem, ele é livre nos seus pensamentos, é a única situação em que o homem é absolutamente livre. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então, nós somos responsáveis, sim, pelo que nós pensamos. E a intenção, Deus julga as nossas intenções. Quantas vezes na nossa vida a gente age de uma maneira querendo acertar, querendo fazer a coisa certa, e aquela coisa depois não vai dar certo, Tantas circunstâncias na nossa vida a gente pode ver, na vida dos que convivem com a gente quer acertar, a gente tem uma boa intenção, mas às vezes a gente não atinge aquele objetivo. Isso é que vai ser julgado, porque Deus nos conhece, Ele sabe quem realmente nós somos, e quem tem a capacidade e esse direito de julgar é só Deus. Nós não temos esse direito, e é difícil para nós, porque a gente está o tempo todo julgando as pessoas, julgando as situações, e a gente julga o outro com muita facilidade, e para a gente se julgar, aí a coisa já é mais difícil. A gente tem uma facilidade para resolver, às vezes, o problema do outro, daquele que convive com a gente, apontar por que fulano fez isso. A gente tem, ainda, inerente à nossa inferioridade, somos espíritos inferiores, então a gente tem essa tendência ainda muito forte em nós, de julgar o outro,
de querer arrumar a solução para a vida do outro. Isso a gente faz com uma certa facilidade até. Mas o que é necessário fazer é julgar a si próprio. E como nos julgar? Sendo juízes, nos condenando? Não. É a observação do que nós somos, do que nós sentimos, do que nós pensamos. É uma tarefa fácil? Não é, não é. Porque a gente precisa olhar para dentro, não é fácil. Né? A gente não quer, é difícil para nós admitir as nossas inferioridades, admitir as nossas paixões, admitir o nosso apego. Né, que nós somos ciumentos, que nós somos vaidosos, mas é a partir desse momento que a gente tem isso, que a gente detecta isso na nossa natureza, no nosso espírito, que a gente consegue ir se modificando. Não há outra maneira. Não é através de fórmulas exteriores, de fórmulas mágicas, de milagres, não. É através do autoconhecimento que vai nos levar à reforma íntima. Esse é o grande objetivo. Nós somos espíritos encarnados, espíritos a caminho da evoluindo. O nosso destino final é a perfeição. Né? Nós fomos criados simples e ignorantes e vamos, através das nossas encarnações, atingindo aí pouco a pouco. Não é fácil, porque a gente tem que se vencer. O maior inimigo não é o outro, o maior inimigo é a gente mesmo. São essas inferioridades que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a doutrina espírita, que é esclarecedora, que é consoladora, porque nos explica tudo isso. A doutrina espírita, ela nos situa nesse contexto de mundo, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, e isso é importante.